Olá, meus amigos e minhas amigas, a todos um forte abraço. Estamos chegando com mais um PodFesp. O nosso convidado de hoje é o Amaury das Neves, ele que é o presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso. E aqui conosco a presidente da FESP, Carmen Machado. Presidente, prazer sempre em tê-la e tê-lo também aqui com a gente. Hoje nós estamos tendo uma grata satisfação de receber em nossos estúdios para mais um PodFesp o nosso Amaury Neves, presidente da Polícia Penal, do Sindicato da Polícia Penal do Estado de Mato Grosso. É uma honra recebê-lo porque hoje você, cidadão mato-grossense, vai poder conhecer todo o trabalho desenvolvido por essa categoria que presta um serviço relevante em nossa capital e em todo o estado de Mato Grosso. Nós devemos uma gratidão imensa para essa categoria que faz a diferença na segurança pública do estado de Mato Grosso. Amaury, um grande prazer receber você em nossos estúdios. Para nós que é um prazer, presidente Carmen, é uma imensa satisfação fazer parte da FESP, onde a senhora comanda com muita excelência. Eu fico muito honrado de estar aqui com a senhora. Nós é que nos sentimos honrados, até porque gostaria de dizer que a Polícia Penal também é FESP, e isso nos orgulha, porque nós temos em nossos quadros de filiados, de federados, profissionais da mais alta excelência do estado de Mato Grosso, como a categoria dos policiais penais do nosso estado. Seja muito bem-vinda, Amaury. Obrigado. E, portanto, aqui é o PodFesp, aqui na apresentação David Paula. Eu conto com o apoio técnico do Luiz Henrique, que é jornalista, e também no marketing, nosso amigo Herbert Almeida. Bem, presidente, dando continuidade, existe uma certa, digamos, dúvida em relação à nossa população, a diferença entre policial penal e agente penitenciário. Eu gostaria, inclusive, me recordo muito bem, eu cheguei a participar, Amaury, da grande luta na ocasião, na época, né, agentes carcerários, para transformar essa categoria na polícia penal. Houve manifestação de vocês em Brasília, foi uma luta intensa, mas muita gente ainda confunde. Qual é a diferença? Existe a diferença entre o policial penal e o agente carcerário? A figura do agente carcerário ainda existe, presidente? David Paula, é um imenso prazer poder revê-lo. Conheço você lá da época do Sérgio Spock, ainda você lembra? Verdade. Trabalhamos juntos lá, eu estava como vice-presidente do CRETS na época. Verdade. Mas aquele tempo lá, ele é praticamente assim, bem contemporâneo com o início dessa trajetória. Por quê? Porque em 2003, 2004, começou uma luta para tornar reconhecida as atribuições que a gente faz no meio policial. Porque este profissional desta área, ele faz funções policiais, só que nunca foi reconhecido. E aí começou-se uma luta em Brasília. Essa luta avançou em 2003, 2004, seguiu ao longo do tempo. Quando foi em 4 de dezembro de 2019, houve uma fusão, fundiram todos os cargos que são pertinentes a essa carreira, cargos de agente carcerário, agente prisional, inspetor penitenciário e agente penitenciário. Todos esses cargos se transformaram em policial penal. Tá? Todos esses cargos, a nível nacional, transformaram-se em policial penal. Então, para você que nos assiste, hoje, na Constituição Federal, no artigo 144, inciso 6, está lá a presença do policial penal. Não existe mais essas outras nomenclaturas, tá, David Paula? A nomenclatura pela legislação a este profissional é policial penal. Agora vocês estão na Constituição, né? Na Constituição, então, policial penal. Exato. Existe lá a figura e existe agora também no Estado regulamentações a respeito desse profissional. Já houve o aproveitamento a nível estadual desses profissionais, que no caso, no nosso estado aqui em Mato Grosso, sim, na época a gente chamava, em 2022, agente penitenciário. Aí fomos aproveitados para o cargo de policial penal a nível estadual também. Ou seja, houve a legislação federal
e já tem agora a legislação estadual também. É interessante para você que está ligado no nosso PodFesp, é interessante a gente estar fazendo essa colocação, presidente, porque ainda tem aqueles que têm dúvidas, né? Mas espera aí, e quem está fazendo o trabalho dos agentes prisionais, agentes carcerários? Então hoje houve essa fusão, hoje nós temos a Polícia Penal. Exato. Aí eu pergunto, porque vocês passaram por treinamentos, por uma academia, né? O que mudou dessa fusão que aconteceu para hoje a Polícia Penal? Teve algumas mudanças? Teve sim. Na época em que ocorreu essa fusão em Brasília, lá em 2019, antes disso, aqui em Mato Grosso, em 2010, a gente já estava num trabalho já para se colocar na Lei 389, que é a lei que fala sobre a carreira desse profissional nessa área, e funções policiais. Uma delas, a função armada. Em 2010 foi colocada na Lei 389, na época chamado agente penitenciário, foi colocado lá a função armada. Ele começou a desenvolver esse trabalho de função armada, dentre outras funções, é claro, como escolta, como torre e outros tipos de funções. Todas elas funções policiais. E aí, quando foi em 2013, a Polícia Militar saiu dos presídios. Ou seja, aqui em Mato Grosso, nós saímos com um carro na frente antes de ser aprovado lá em 2019 a fusão de todos esses profissionais Me recordo muito bem. na função de policial penal. Entendeu? Então, nós começamos em 2010. 2013, a Polícia Militar saiu dos presídios, assumimos de uma forma plena todos os trabalhos, todas as funções policiais ali, nas unidades penais e nas suas áreas próximas aos presídios. Toda aquela área ali ao redor dos presídios pertence também a essa função policial do policial penal. Então, a gente passou a assumir de forma plena em 2013 e em 2019 houve essa fusão na Constituição Federal de todos esses profissionais, agente carcerário, como falei para você, o agente penitenciário, o agente prisional e o inspetor penitenciário. Todas esses cargos se transformaram em policial penal. Então, a diferença é que nós deixamos simplesmente de lá antes de 2010 mexer só com chave, pegar o preso lá no cárcere e conduzir ele, agora para portar uma arma e fazer todas as atribuições policiais na condução desse preso. Tá? Inclusive, é bom a gente estar colocando para a nossa população, nós estamos falando da função aí do policial penal, porque muitos alguns ainda pensa que existe a figura do agente penitenciário. E hoje a gente está esclarecendo a nossa população que não. Hoje a Polícia Militar, que fazia aquelas guardas nos presídios, hoje os policiais militares estão nas ruas. Fazendo trabalho. E a Polícia Penal dentro dos presídios e ao entorno deles, é isso? E o entorno deles, exatamente. A sociedade ganhou com isso. Mais policiais nas ruas. Foram mais policiais para as ruas e nós assumimos de forma plena todas as funções policiais nesse setor do sistema penitenciário. Tá? É escolta, é custódia, é torre, é corpo da guarda e por aí vai. São várias atribuições policiais. Agora, o interessante é que a nossa lei que fala sobre essa carreira é de 2010. Por mais que em 2022, 2023 nós tivemos o aproveitamento desses profissionais para policial penal, a lei ainda é antiga, aqui no estado de Mato Grosso, é de 2010. Ou seja, dentre essas atribuições de 2010, existe a função armada, mas várias outras atribuições ainda não estão. Não foram regulamentadas ainda? Não foram regulamentadas. E essa é uma luta aqui da Polícia Penal no estado de Mato Grosso, para que seja regulamentada todas as atribuições que não constam na 389. Inclusive, existe já um trabalho já feito pela Sejus, e esse trabalho é uma minuta que fala sobre a regulamentação da carreira. Ela já avançou para a CEPRAG, inclusive ela está agora na PGE. Hoje, atualmente, ela está na PGE, fazendo toda aquela análise técnica e jurídica para fazer toda a regulamentação dessa carreira. Então, nós temos que sair dessa lei 389, porque várias funções nossas
não estão previstas por ela ainda, e a gente precisa de segurança jurídica. Diga uma coisa, falando em segurança jurídica, presidente Amaury, isso também reflete na remuneração de vocês, ou seja, no piso da categoria? Sim, é claro, porque nós viemos de um período em que vieram muitas atribuições, e se você for olhar a reestruturação salarial da carreira, você não encontra. Ou seja, vieram muitas atribuições para nós, mas concomitantemente, para assim dar de forma proporcional a essas atribuições, não veio a compensação salarial. E existe essa luta da classe, sim, para que a gente consiga também fazer a valorização conforme essas atribuições que nós estamos realizando. Inclusive, é até bom você fazer essa pergunta, Davi, porque atualmente a nossa secretaria está firmando convênios com outras instituições, e inclusive uma delas para que o policial penal possa fazer a custódia em delegacias. Interessante. É uma coisa nova. Só que é mais uma atribuição. O cash? E o cash nada. Então, assim, está tendo um acréscimo bastante grande de atribuições para esse profissional, mas a valorização salarial não tem acompanhado. Por outro lado, a responsabilidade maior, né? E por falar em responsabilidade maior, é um assunto, inclusive, até, digamos assim, um pouco delicado para a gente tratar, mas nós vamos falar aqui no Podfesp. É a situação de fiscalização a alguns servidores, né, alguns policiais penais que taxam isso como perseguição. O caso que ocorreu, por exemplo, no município de Sinop, aonde uma comissão ligada ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, eles tiveram que fazer um trabalho de fiscalização e ouviram os presos. Os presos disseram que os agentes maltratavam, chamavam de filho do capeta e não sei o que mais, né? E outras situações. Eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse caso, que teve até uma repercussão estadual e também nacional. Sim. O que de fato aconteceu lá no município de Sinop? Conta pra gente, para que os nossos internautas que acompanham neste momento o Podfesp entendam de fato o que ocorreu dentro do sistema penitenciário lá de Sinop. Então vamos lá. Não somos contra as fiscalizações que ocorrem dentro dos presídios, tá? É bom que as autoridades tomem pé de toda a posição, de toda vontade da categoria por meio aqui do sindicato. O sindicato aqui expressa aqui de forma pública, e agradeço, Davi, por permitir isso, de que a categoria não é contra a fiscalização. Tá? É importante que ocorra a fiscalização nas unidades penais. E essa fiscalização é feita pelo TJ, pelo grupo GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização, onde estão presentes ali dentro desse grupo várias autoridades, e respeitamos cada uma delas, juízes, promotores, defensores. Nós não temos nenhuma adversidade com essas autoridades. Muito pelo contrário, somos solidários e colaboramos da melhor forma possível para o desenvolvimento do trabalho deles, tá? Então, nós somos a favor da fiscalização. O que ocorre é que, nessa unidade penal, Sinop, uma unidade que está com uma direção de 5 anos, uma unidade que está tendo um controle praticamente quase que absoluto sobre a questão de disciplina, de segurança, de ordem da unidade, ela tem sofrido várias fiscalizações. E essas fiscalizações reiteradas têm preocupado os servidores, porque após as fiscalizações sempre surgem denúncias, e nessas denúncias acabam resultando em afastamentos de servidores. Alguns servidores chegaram a dizer que esse grupo de trabalho de fiscalização não ouviram os dois lados, né? Ouviram apenas o lado dos reeducandos, né? E não também a dos policiais penais. Exato, Davi. Como eu falei para você, são fiscalizações reiteradas. A última que houve agora, final de outubro, nessa aí, ouviram-se 126 presos. E o que a gente ficou sabendo é que
ao ouvir o depoimento desses presos, não tem presos ali de ala evangélica e presos que trabalham. Foram presos, retirados de uma ala onde só tem faccionados. Nós enfrentamos uma guerra tremenda contra as facções criminosas dentro dos presídios. É uma realidade do presente, tá? Lá, alguns anos atrás, não existia essa guerra, a presença de muitos faccionados nos presídios. Para você ter uma ideia, os presos praticamente entram no sistema penitenciário praticamente já cadastrados em facções criminosas. Então, existe a presença maciça ali de faccionados. E lá, nesses depoimentos, foram ouvidos 126 faccionados. E a região de Sinop já está, assim, muito cheia de facções. A gente observa isso pela quantidade de crimes bárbaros que ocorrem nessa região. Então, ali existe presença do Comando Vermelho, do PCC, Castelar e por aí vai. Várias facções criminosas. Grandes facções criminosas espalhadas pelo Brasil todo, né? O Brasil inteiro. Estão presentes ali na região de Sinop. E elas, com certeza, estão tendo prejuízo pela forma como a direção e os servidores fazem o enfrentamento com eles dentro dos estabelecimentos penais ali em Sinop. Eles fazem o enfrentamento. Eles não deixam o celular entrar e se entra, eles vão lá e tiram. E quando fazem isso, quando há resistência por parte dos presos, eles quebram essa resistência por meio das técnicas que nós aprendemos em treinamentos, em academias, e a gente consegue, por meio delas, retirar esses objetos ilícitos e aí manter a ordem e a segurança. Assim tem sido feita a administração da unidade de Sinop nesses 4 a 5 anos últimos que nós tivemos aí. Uma direção exemplar que serve de referência para todas as outras unidades do estado de Mato Grosso. E aí, presidente, tem uma situação, não interrompendo o senhor, eu tenho acompanhado o trabalho que vocês desenvolvem, a Polícia Penal, em todos os presídios, né? E no próprio site do governo do estado, houve aí uma notícia de que os policiais penais chegaram a derrubar dezenas, durante o ano todo, dezenas de drones que estariam levando drogas e celulares para dentro dos presídios. Isso é importante, David e Paula, que a sociedade saiba que nós estamos muito estigmatizados com aquela questão, como é que entra um objeto ilícito dentro de uma unidade penal? E aí reportam toda a entrada desses objetos ilícitos ao policial penal. Não é bem assim. Eu não vou chegar aqui e falar para você assim, tapar os pau com a peneira dizendo aqui, não é o policial penal. Não, eu seria muito leviano em falar isso. Pode até ser que tenha ali dentro do grupo uma laranja podre, mas nós estamos fazendo a nossa parte em tirar as laranjas podres dali. Mas o policial penal não é a única fonte que pode talvez entrar algum objeto ilícito lá. Existem várias outras formas que entram objetos ilícitos. E uma delas é os drones, que você acabou de mencionar. Tem sido feitas várias apreensões de drones que eles levam seus carregamentos nas noites, né? E eles jogam esses carregamentos próximos aos raios e os presos, de uma forma muito rápida, eles conseguem pegar esses celulares e outros objetos ilícitos e levam para dentro do cárcere. Então, os drones têm sido utilizados pelas facções criminosas. É um método que eles descobriram e eles têm explorado muito esses métodos. E a gente tem procurado combater isso. Não só com as revistas, mas como também as apreensões. Assim que chega o objeto ilícito. Chegou o objeto ilícito, a gente já vai fazer o enfrentamento para não deixar o celular ficar muito tempo ali. Porque a gente sabe que um celular muito tempo ali dentro da unidade é uma ameaça para a sua vida, é uma ameaça para a minha vida e para qualquer outra pessoa. Porque dali dentro do cárcere, o preso ele pode comandar o mundo externo e fazer ali os seus mandos e desmandos. E dar ordem para matar, para roubar e para fazer muitas outras atrocidades. Então, esse tem sido uma forma que eles têm explorado para colocar produtos ilícitos ali, tá, David e Paula? Presidente, eu quero saber, tem uma outra situação que também a população que nos acompanha neste momento gostaria de saber, condições de trabalho. Quando falo nas condições de trabalho, me refiro também para derrubar o drone. Vocês têm alguma arma específica que para neutralizar o drone quando está sobrevoando as unidades prisionais? Já fizemos pedidos, mas até agora a gente sabe que estão tomando providência, mas até agora essas providências não chegaram. Ou seja, a gente ainda não tem equipamentos ainda assim suficientes, né, necessários
para poder fazer aí a intervenção e conseguir não permitir esses drones operarem nesse espaço aéreo das unidades penais. Infelizmente, ainda estamos carecendo desse tipo de providência. Nós até aproveitamos o espaço e cobramos aqui o nosso secretário, que é uma boa pessoa, tá? O Dr. Vitor Hugo, ele tem sido um excelente secretário para nós, tem dado atenção às nossas pautas, mas a gente entende a alimentação dele. Só que enquanto a providência não chega, e é importante a gente abrir aqui esse leque, aqui falar para a sociedade que ainda não temos, a gente sofre. Enquanto a providência não chega, a gente sofre, porque a gente é obrigado a ficar indo lá, fazendo esse enfrentamento com o preso, e a gente não deixar o objeto ilícito ficar muito tempo ali, a gente precisa retirar. E só você olhar os dados, e você vai perceber o tanto de celulares que a gente já retirou das unidades penais nesses últimos dias. Mais de 1.000 celulares. Só nessa operação Tolerância Zero, o programa é feito pelo governador do estado do Mato Grosso. Nós abraçamos esse programa, nós estamos fazendo de tudo para que esse programa tenha êxito. E nós conseguimos, durante só esse programa, já fazer mais de 1.000 apreensões, retirada de mais de 1.000 celulares de dentro das unidades penais. É vidas sendo salvas com tudo isso, tá, David e Paula? É pessoas sendo preservadas, e é um combate constante e direto que a Polícia Penal faz contra as facções criminosas. Presidente Amaury, foi divulgado recentemente um relatório nacional sobre o déficit de vagas no sistema penitenciário brasileiro. Nesse relatório foi divulgado que nós temos aí um déficit em torno aí de 200 mil vagas. Ou seja, quer dizer que nós temos uma superpopulação carcerária. E a pergunta que a nossa população que nos acompanha neste momento fica perguntando, que é trabalhar num sistema arcaico, ultrapassado, tudo bem que houve muitos avanços, reformaram o prédio, tentaram melhorar um pouquinho mais as condições de trabalho dos policiais penais, mas nós temos uma superpopulação e uma facção que aterroriza a população em vários pontos desse país. Exato. Aí eu pergunto, como é que vocês trabalham lá dentro? Você falou aí, Davi, da questão nacional, né? A questão nacional realmente é esse número. Mas vamos trazer um pouquinho mais perto aqui para nós, aqui de Mato Grosso, a nossa realidade aqui. Hoje nós temos aqui uma capacidade para ser colocada dentro das unidades penais em torno aí de 13 mil vagas. Mas hoje nós já estamos com 15 mil. Ou seja, só aqui no estado do Mato Grosso já estamos já com um déficit de 2 mil. Ou seja, essa questão de controle de vagas sempre foi um problema para o sistema carcerário do Brasil. E no estado do Mato Grosso não é diferente. E aí, quando você tem uma casa cheia de pessoas com má índole, não vamos aqui generalizar, vamos dizer assim, boa parte de pessoas que estão ali dentro de má índole, porque ele escapa um ou outro que de repente está para o trabalho e não quer mais voltar para o crime. Mas é muito pouco. Mas a grande massa de pessoas de má índole, numa casa ali cheia, com poucos servidores, porque o efetivo do servidor dessa carreira é pouco, tá, para atender essa massa carcerária. Então aí você tem já um trabalho assim difícil. Vai lá hoje na PCA, a maior unidade do estado do Mato Grosso, e procura ver quantas pessoas estão trabalhando hoje lá no interior da unidade. Eu não posso falar isso aqui porque esse daqui é um dado sensível, mas eu posso afirmar para você que é muito pouco, tá? É muito pouco. E aí o servidor é obrigado a se desdobrar para manter a casa em ordem, com muitas demandas e uma população carcerária que já ultrapassou a sua capacidade. Agora, presidente, eu pergunto para o senhor, uma superpopulação carcerária. Vem uma outra situação, que é a questão da saúde nas unidades prisionais. Eu pergunto para o senhor, dentro das unidades prisionais, a gente sabe que tem as doenças transmissíveis, como a tuberculose e outras doenças. Como é que é a frequência de médico nessas unidades? Porque cuidar da saúde do reeducando é cuidar também da saúde do policial penal. Porque uma doença transmissível automaticamente vai contaminar os servidores ali dentro, que estão ali para cuidar atentamente da segurança desse sistema. Como é que funciona a questão da saúde, o atendimento aos reeducandos? Também é uma outra temática que precisa ser explorada, inclusive agora nessa minuta da lei de carreira, está sendo colocado
incentivos para que a gente consiga segurar esse profissional da saúde dentro das unidades penais, com incentivos no sentido de diminuir a carga horária desse profissional para que ele possa fazer a conciliação das suas horas de trabalho dentro do sistema penitenciário com os seus outros atendimentos aqui fora. Porque a realidade é que esse profissional da saúde ele não consegue ver atrativos dentro do sistema penitenciário. Primeiro, por causa da remuneração, que para ele é pouca. E depois, por causa da sua carga horária. Então, assim, é um profissional que a gente precisa e que o governo do Estado, o Estado do Mato Grosso, precisa trabalhar formas para poder manter esse profissional, porque com a ausência dele, aumenta a demanda de trabalho no interior das unidades. A gente é obrigado a levar esses presos para serem atendidos de forma externa. Isso traz riscos, a gente é obrigado a fazer escoltas, às vezes levar presos perigosos para atendimento em unidades hospitalares, e isso faz com que a gente não tenha aquela segurança dentro da unidade, porque já desfoca o efetivo, né? Aí a gente sofre com a falta de efetivo e aí com a falta desse profissional que é importante para nossas unidades penais. Dentro do sistema penitenciário, eu já ouvi relatos, inclusive a gente já se conhece há longos anos, né? De que dentro das unidades há uma grande pressão psicológica sofrida por muitos agentes. Por exemplo, as facções são poderosíssimas. O PCC tem aí descoberto agora recente que eles têm dono de postos de combustíveis, donos de fazenda, dono de criação de rebanho de gado, enfim, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho. Aí eu pergunto, em relação à questão da pressão psicológica que o policial penal sofre dentro das unidades, como é que vocês recebem algum tipo de assistência com psicólogo? Porque a pressão é muito grande, diante dessa pressão vem o problema da saúde mental. Uhum. Como é que vocês têm algum atendimento por parte do governo a esses policiais? Perfeito. As facções criminosas, elas são muito fortes. E até, assim, na esteira do seu esclarecimento aqui para a sociedade, a gente tem ouvido falar aí até de facções criminosas envolvidas até nesse escândalo dos consignados, tá? Então, até no escândalo dos consignados, a gente percebe ali matérias falando de que pode haver envolvimento de facções criminosas com essa questão de consignados. Então, elas são muito fortes, elas injetam dinheiro Você em vê tudo. que eles estão espalhados entre os poderes. Entre os poderes. E aí eles fazem as suas lavagens de dinheiro, eles fazem a sua injeção. Houve até denúncia de que tem nessas facções aí que chegaram de bancar campanhas políticas também, de alguns candidatos. Exatamente. E como é uma realidade, apesar que o histórico, se a gente for olhar a história das facções, elas já têm aí algumas décadas, sim. Mas assim, a sua grande incidência e o domínio que elas estão tendo, esse crescimento dela, é para esses últimos anos aqui, de 2010 para cá, que a gente tem percebido um grande crescimento, não só de forma externa, mas também dentro das unidades penais. E aí, aquela incidência que nós tínhamos lá, da nossa época lá de 2003, 2004, de muitas rebeliões, cessou. Por quê? Porque o policial penal, ele foi atrás de conhecimento, ele passou por capacitações, hoje ele é treinado, ele age de forma técnica. Essa situação que está acontecendo lá em Sinop, por exemplo, nessa última intervenção que ocorreu lá, onde os servidores, os policiais penais tiveram que ir lá e colocar a casa em ordem, eles foram obrigados a fazer alguns disparos, sim. Tá? E aqui, deixando claro para a sociedade que esses disparos são feitos de forma técnica, tá? Nós passamos por treinamentos, nós passamos por uma academia, uma capacitação que é feita pelo próprio governo do estado do Mato Grosso. E ali a gente faz um escalonamento do uso progressivo da força. A gente faz primeiro a verbalização, tá objeto ilícito lá, preso, me dá o celular, me dá o objeto ilícito. Se o preso resiste, vem a presença física ali. Verbalização, presença física. Havendo resistência, aí vem as armas de efeito moral, que são os agentes químicos que a gente usa para não trazer ali nenhuma lesão para o preso,
Mas quando já há uma resistência reiterada e eles já estão se amotinando, entrando ali em rebelião, depredando o patrimônio, destruindo o patrimônio público e não entregando o produto ilícito, aí, infelizmente, entra a questão do uso das armas não letais. As armas não letais são aqueles tiros de borracha que a gente dá ali abaixo da linha da cintura do preso, para não matar. Agora, é melhor você fazer isso do que você deixar o objeto ilícito lá e manter a casa desordenada. A gente fazendo isso, a gente consegue retirar o produto ilícito ali e a gente mantém a ordem, disciplina e segurança nas unidades penais e preserva a integridade física do preso. Não mata ninguém, ou seja, a gente consegue tirar ali. Só que toda essa tensão, David e Paulo... Imagine quando chega em casa a cabeça, como é que não tá, hein? Imagine isso aí sendo feito ao longo de um ano. Ao longo de um ano. A tensão que esse servidor passa a ter vai afetando a sua saúde mental. E aí, um dado do ano passado que a gente teve acesso é que só no ano passado o número de policiais penais, servidores da Polícia Penal afastados, ultrapassou a 1.000 afastamentos. Isso, afastamentos ligados a CID e F, que são CIDs diagnosticados com transtornos mentais, ou seja, pessoas que já estão com sua mente já afetada devido a esse trabalho constante, tenso, que é manter o controle e o domínio das unidades penais. Então, isso aí afeta a saúde mental do servidor. E lá em Sinop, teve um suicídio agora há pouco tempo, há 3 semanas atrás. A priori, a gente não estava conseguindo identificar se era um suicídio, se era um homicídio, mas as investigações estão caminhando para essa resposta de que foi um suicídio. Então, um suicídio que a gente não sabe se foi em virtude dessas pressões ou se foi alguma espécie de transtorno que essa pessoa recebeu. Mas, independente, a pressão psicológica da profissão acaba influenciando, infelizmente. E aí o servidor ele acaba se pegando nessa circunstância de tirar a sua própria vida. Então a saúde mental é um caso sério. A nossa secretaria, ela tem uma espécie de tratamento. Tem lá psicólogos, tem atendimento psiquiátrico, mas o servidor, ele não procura, muitas vezes, não procura esse tipo de tratamento, porque ele sabe que assim que ele for fazer esse tratamento, o que ocorre com ele? Ele perde o suporte de arma. Incrível. Aí, o que a gente do sindicato fez? Nós do sindicato disponibilizamos esse tratamento também. Não é um tratamento que substitui o tratamento da secretaria, claro. Quer dizer, é um complemento. É um complemento. E para tentar ajudar o servidor. Então, o servidor ele tem esse amparo para que ele possa também manter a sua segurança, para que ele possa manter também os seus adicionais, porque quando ele vai lá para esse tratamento pela secretaria, ele é afastado da área fim e ele perde vários adicionais. E muitas das vezes o servidor ele já está até aqui de dívida, até aqui de despesa. Então, você vê Quer como... dizer, em vez de receber um apoio, acaba perdendo o benefício. Ele acaba perdendo o benefício. Então, é uma situação bem complexa de se trabalhar. O apoio da secretaria é importante, não pode acabar, deve ampliar, deve ser aumentado e tem que procurar, assim, dar uma forma de que esse servidor ele possa se sentir amparado, fazer o seu tratamento, manter a sua segurança e manter também o seu poder aquisitivo para poder continuar pagando as suas despesas. Presidente Amaury, tem uma situação que eu gostaria que o senhor compartilhasse com os nossos internautas que nos acompanham neste momento do PodFesp. O senhor, como representante de uma categoria, claro que quando acontece uma ameaça, a gente sabe que as facções não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Eles estão infiltrados em vários setores e vocês, por exemplo, que trabalham direto, porque vocês têm um contato com eles. Ou seja, é um corpo a corpo. Não tem como você lidar com o reeducando à distância. Não tem. É um corpo a corpo. E nesse corpo a corpo, vocês acabam esbarrando diretamente com membros de facções. Sim. Há aquela situação, aquelas ameaças. Seguinte, cara, você está me tratando mal aqui, ó. Vou dar um salve geral em um membro da sua família lá fora.
tem recebido, assim, denúncia de algum servidor relatando para os olhos, eu estou com medo porque eu estou recebendo ameaça assim, presidente. Eu quero mudar de unidade prisional, não quero estar lá no presídio prestando trabalho, eu quero mudar porque ali tem uma facção que falou que vai ameaçar minha família. Tem recebido algum relato dessa natureza? Sim. Inclusive, recebemos relatos de ameaças onde os policiais penais falam de que os presos mencionam até onde ele mora. Chegam a citar até o endereço dele. Ou seja, ele faz não só um rastreio da nossa vida profissional ali, no local de trabalho, como eles também acabam cuidando como é que a gente fica aqui fora. Ou seja, aqui esse profissional ele está totalmente vulnerável. Aqui fora ele está totalmente vulnerável. Então, assim, como eu falei para você agora há pouco, aquela questão das rebeliões acabaram. Nós mantemos hoje o controle das unidades penais, graças a Deus. Mas agora o perigo está aqui fora. Porque mantendo esse domínio lá fora, dá prejuízo para as facções criminosas. Para você ter uma ideia, boa parte das pessoas que são afastadas em resultado das fiscalizações que ocorrem nas unidades penais são pessoas que fazem enfrentamento. É muita coincidência? Gente. Não, as pessoas que fazem enfrentamento, que vão lá, que vai no fronte, que ficam lá dando prejuízo para as facções, retirando os celulares, retirando as drogas, mantendo eles na ordem, na disciplina da segurança, são as pessoas que mais são citadas para serem afastadas da área fim. É incrível. Dá a impressão que eles querem ficar numa ilha, num paraíso, onde ficam cheios de regalias e não tem ninguém ali para botar ordem. Mas, graças a Deus, nós temos pessoas comprometidas nessa profissão. Comprometidas com a sociedade, comprometidas com o Estado, com a segurança pública, com a integridade dali desse profissional. Eles fazem esse fronte, sim, porque sabem, se afrouxar, as facções criminosas tomam conta. E nós aqui deixamos um recado para a sociedade. Nós não vamos afrouxar, não. Mas nós precisamos também de apoio do governo do Estado, da nossa secretaria e de todas as instituições, inclusive do judiciário, para que nos ajude. Tem que fazer um esclarecimento, uma investigação, que sim, que quem deve, quem fez coisa errada, que seja punido sim, mas não tire o ânimo, a motivação dessa categoria, porque se afrouxar, as facções criminosas vão tomar conta e quem vai sofrer com isso vai ser a sociedade, vai ser eu, vai ser você e qualquer outra autoridade. Eu me recordo muito bem, presidente, que há uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, as unidades prisionais era como se fosse um escritório do crime. Por mais que na época o agente penitenciário tentasse coibir, não conseguia, porque eles dominavam mesmo. Me recordo das rebeliões quase constantes que aconteciam, as pressões ainda muito, as ameaças que vocês recebiam, muito maior. Igual você disse, mudou bastante. Só que o domínio das facções ainda é muito grande do lado de fora. Aí aquilo que você falou, da luta, quer dizer, o Estado tem que dar apoio a esses profissionais. Caso contrário, eles entram numa situação, digamos assim, eu não vou dizer que de desânimo, mas aquela luta, aquela garra, aquela vontade de coibir, falar, poxa, se o Estado não está ligando, eu estou sendo ameaçado aqui, vou deixar como está. É claro que não vão fazer isso, mas dá um certo desânimo, né? Então eu acho que tem que ter igual essa fiscalização que aconteceu lá em Sinop. Tudo bem, tem que fiscalizar? Claro que tem. Mas tem que ver os dois lados. Tem que ver os dois lados. O lado do trabalhador que está ali, o cara que está cuidando, que está ali na linha de frente, num contato direto. Porque, olha, eu me recordo um caso, uma rebelião na época, que eu não vou citar aqui o nome dele, mas ele comandava uma unidade prisional aí, que teve uma rebelião. Na época eu estava lá no Grupo Gazeta, apresentando o programa na Rádio Gazeta AM, e eu cheguei a fazer entrevista com ele de dentro do presídio. Nós fizemos, o saudoso Clóvis Roberto, que nós trabalhávamos juntos lá na Rádio Gazeta AM, apresentando o programa CBN Cuiabá. Na ocasião, esse preso ligou de dentro da unidade, relatando
como é que estava a situação da rebelião lá dentro e falou, não, vocês estão equivocados, não é bem assim não, está acontecendo isso aqui. Quer dizer, isso deu uma mudada, mas ainda continua, digamos assim, reinando o domínio dele lá de fora, tentando, né, pular dentro das unidades prisionais. Diga uma coisa, houve naquela época, quero perguntar, que gostaria que o senhor compartilhasse isso com os nossos internautas, houve a separação de preso, tem um preso de altíssima periculosidade, o preso de menor poder ofensivo, né, e tem as alas evangélicas dentro das unidades prisionais. Houve uma separação de lá para cá, mudou muita coisa? Na época que nós trabalhamos lá, que a gente se conheceu, a gente tinha aquela classificação por artigos. Existiu essa classificação lá na época. Logo em seguida, assim, a sociedade entendia. A classificação por artigos era assim: homicidas numa ala, latrocidas noutra ala, furto noutra ala. Só que, com o tempo, isso foi deixado de lado e passou a ter uma outra classificação, a classificação de condenados e provisórios. Ainda existe um pouco dessa classificação hoje, mas hoje praticamente existe uma classificação mais assim, talvez mais autêntica para as circunstâncias que a gente vive hoje. A questão de pessoas que trabalham, pessoas que estão seguindo religião e pessoas que não querem compromisso com nada. Essa é a verdade. Então, essas pessoas que aqui não querem nem trabalhar e nem querem assumir uma religião, eles ficam em outros raios, né? E aí, dessas pessoas aqui, são retirados aqueles que são líderes. Esses líderes são separados e ficam assim, apartados de toda a massa aqui que não quer ir para a religião e nem para um trabalho. Essa é a grande massa, tá? A grande massa da população carcerária é dessas pessoas. Então, aqui, esses líderes, eles precisam ficar separados, porque eles ficando aqui juntos, eles conseguem dominar toda a população carcerária. E nós pedimos que as nossas autoridades mantenham isso. Não vamos relaxar nessa conduta, porque relaxar é a mesma coisa de deixar o bando ali, ter ali o seu comando, e aí ter o cabeça ali que vai conduzir todas as suas ordens, todos os seus feitos ali. Um bando sem cabeça fica mais fácil você controlar. Então é melhor deixar separado, tá? Então, essa é mais ou menos a classificação que é feita hoje. A nossa secretaria tem vezes acaba sofrendo um pouco na hora de fazer esse apartamento dos líderes. Aí fica um cabo de guerra ali para manter ou não manter esses líderes dentro ali da massa carcerária. Mas a opinião da categoria é que fiquem separados, tá? Então, como você falou agora há pouco, esses servidores, os policiais penais, eles têm que ter crédito perante o judiciário, perante o Estado, porque eles são pessoas concursadas que não entraram pela janela e tem que ter fé pública, eles têm que ser ouvidos. Eles, não adianta, nesse caso de Sinop lá, não adianta nada você, com base nas denúncias que foram feitas, tomar uma decisão, tomar uma conclusão, e foi até salutar a colocação do governador. O governador fez uma fala muito boa, em que ele precisa ouvir os dois lados, e gostamos da fala dele, e tem que ser por aí mesmo. Precisamos do apoio do governador para dominar a massa carcerária. Então, tem que ouvir agora o lado dos servidores. Ouviu 126 presos, agora vão ouvir os servidores, que não ouviram essa parte ainda. Ouviram só um lado. Só um lado. E aí, depois de ouvir tudo isso, chegaram a uma conclusão: fazer uma investigação que respeite o devido processo legal. Então, que a sociedade saiba que nós estamos diante de uma celeuma em que lá na ponta, essa ponta aqui, que é a Polícia Penal, aqui que está querendo dar cumprimento ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, que faz um trabalho brilhante. A Polícia Militar prende, a Polícia Civil faz todas as suas autuações ali e encaminha para a Polícia Penal. A Polícia Penal precisa manter o preso encarcerado, precisa manter a segurança no seu local de trabalho ali e não deixar que esse preso tenha autonomia para fazer mandos e desmandos de lá de dentro aqui para a sociedade aqui fora. E nós precisamos ter condições para manter o controle. E muitas das vezes, para manter o controle, você precisa exercer a força do Estado. Porque você precisa ali manter a ordem, a disciplina e a segurança.
E como é que você faz isso? Por meio das técnicas que a gente aprendeu nas academias. Manter ali os procedimentos, com respeito, a ordem. E os presos precisam entender que lá não é creche. Lá não é um jardim de infância, não. Lá é rigor, sim. É para obedecer. Se não for para obedecer, vai ter as suas consequências, sim. Lá não é para usar produto ilícito, não. Se for encontrado produto ilícito, vai ter as suas devidas consequências para que possa manter a sua e a minha segurança, Davi. Tá certo. Bom, presidente, prazer muito grande em tê-lo participando com a gente. Para finalizarmos, eu gostaria de saber do senhor, é claro, 2025 está indo embora, está chegando 2026, a luta em 2025 foi muito grande, sem sombra de dúvida. Eu gostaria de saber qual que é a expectativa do senhor em relação à grande luta aí da categoria, em conjunto com os demais sindicatos, aqui através da Federação Sindical, dos Servidores Públicos de Mato Grosso, através da presidente Carmen. Como é que vocês vêm trabalhando essa questão do conjunto? A gente sabe que a união entre os sindicatos é de suma importância para conquistar aí vitórias, né, aí para as categorias. Como é que você vem trabalhando juntamente com os demais sindicatos, com a federação, através da Carmen Machado, o trabalho de valorização das categorias? A presidente Carmen tem feito um excelente trabalho. Tem conseguido agregar e trazer vários sindicatos aqui para dentro. E até nós que estávamos meio que debandado há um tempo atrás, meio distante, nos sentimos atraídos pela forma como ela trata as pessoas. É uma pessoa muito dócil, uma pessoa muito educada, muito respeitosa. E a gente veio agora agregar junto com ela. E sentimos muito assim privilegiado pela forma como ela nos trata aqui dentro. Então, assim, a nossa intenção, a priori, é união. Os sindicatos precisam unir, porque nós temos pautas comuns. Os sindicatos têm pautas. Eu tenho as minhas particularidades lá com a minha categoria lá. E você acabou explorando várias delas aqui. Temos sim essas pautas. Nós temos a lei de carreira que precisa ser aprovada. Nós precisamos de valorização salarial. Tem as nossas pautas individuais lá. Mas tem pautas comuns aqui. E várias delas não têm sido levadas a contento. Uma delas, por exemplo, o RGA. Que luta infinda, né, David? A luta é muito grande, né? Meu pai querido, só o senhor na causa. Quantos anos já faz que a classe de servidores públicos tem lutado para receber essa desvalorização aí? Não está sendo fácil. E a gente percebe que as instituições estão cada vez mais unidas junto ao governo para não conceder esses direitos comuns aos trabalhadores públicos, aos servidores públicos. E aí, o que resta para nós, servidores públicos? Nos unir. Essa união aqui vai fazer a diferença, né? Vai fazer a diferença. E começar a ter olhares visionários mesmo, para até a questão de representatividade dentro dessas instituições. Presidente Amaury, você tocou num assunto aí, que inclusive nós temos discutido né, aqui no PodFesp, que é a questão da valorização, e essa valorização, queira ou não, ela passa pela política partidária. Política partidária. Por quê? Porque nós temos a política de saúde, a política de saneamento básico, a política de valorização dos servidores e tudo mais. E aí vem a questão da representatividade, ou no legislativo municipal, ou no legislativo estadual, ou no legislativo federal, até também no executivo municipal, estadual e federal. E a FESP, através da presidente Carmen Machado, e com os demais sindicatos, vem discutindo aí essa questão da representatividade já nos legislativos, né? Exato. Em todos os âmbitos. Nós temos até um ou outro que faz as defesas do servidor público. Por ser talvez da carreira, por ser de algum segmento da classe de servidor público, mas não tem sido suficiente, David Paulo. O nosso grito não está ecoando. O servidor público está morrendo na praia. Ele precisa se unir aqui, precisa se conscientizar de que ele precisa ter voz. Ele precisa ter alguém que defenda os seus direitos e que vá a fundo lá para manter esses direitos.
O que a gente percebe hoje, numa luta só, às vezes, só para manter direito, nós não estamos conquistando nada, não está avançando. E nós estamos sendo cada vez mais desvalorizados. Então, o trabalho que a presidente Carmen tem sido feito para despertar isso no sindicato tem sido brilhante, muito importante. Nós precisamos, todos os mais de 100 mil servidores públicos do Estado de Mato Grosso precisam se conscientizar disso e ter representação em todos os âmbitos da classe política, para que possa ter vez e voz para conquistar direitos e manter direitos. Se não for assim, a gente não vai avançar. É a união que faz a força. É a né? união que faz a força, Davi. Presidente Amaury, prazer muito grande em tê-lo participando com a gente. Aproveitamos este momento para lhe desejar ao senhor, sua diretoria, a nossa população, votos de um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz, saúde e muitas conquistas no próximo ano. Amém. Nós que agradecemos, David e Paulo, obrigado pelo espaço. E a Polícia Penal está aí à disposição para prestar o melhor serviço para a nossa sociedade, contribuir com a segurança, com a ordem e manter aí todo o controle do sistema penal. Não deixar a sociedade sofrer as consequências de mandos e desmandos de lá de dentro do cárcere. E aqui, perante a FESP, a nossa gratidão e o nosso compromisso de nos manter aqui para fortalecer esse grupo que quer fazer o melhor para o servidor público. Feliz Natal, boas festas, um bom ano novo para todos nós. E muito obrigado. Quero aqui também registrar a presença do Domingos Antunes, ele que é presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de Mato Grosso, acompanhou toda a nossa entrevista. Amaury das Neves, muito obrigado pela entrevista. Até mais. Eu conversei aqui nos nossos estúdios com Amaury das Neves, ele que é presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso. Eu contei com o apoio técnico do Luiz Henrique, ele que é jornalista, também do Herbert Almeida, nosso marketing, e aqui na comunicação, David Paulo. A todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.